Fala galera do sétimo ano, tudo certo? Nós vamos agora continuar então com as nossas aulas de história, tá certo? E agora vamos tratar de duas aulas, na verdade, a aula de número 14 e a aula de número 15, tá? E nessas aulas, continuando a ver um pouco sobre a Idade Média, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento populacional durante a Idade Média e também as cruzadas, que foram ali uma série de conflitos entre os cristãos e os povos islâmicos lá no Oriente, tá? Foi um conceito, um contexto super importante do período medieval que trouxe uma série de consequências ali para a história da Europa e que acabou por afetar todo o destino da própria Idade Média, tá certo? Então, vale a pena a gente olhar e analisar esse período com bastante atenção, tá? Para justamente a gente poder entender todo o desenrolar da Idade Média, beleza? Então, lembrando que nós estamos falando sobre a Baixa Idade Média, esse período que vai do século XI ao século XV, ok? E antes da gente começar a tratar justamente sobre cruzadas, a gente precisa tratar de alguns aspectos ali importantes relacionados ao crescimento populacional, tá? Isso vai causar uma série de crises aí da Idade Média que a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas vamos lá. Primeiro ponto importante é que esse crescimento populacional durante a Idade Média, primeiro vai se dar por conta do fim das invasões bárbaras, tá? Então, quando a gente tem o fim das invasões bárbaras, né, lembrando que os bárbaros ali acabam com o Império Romano, vão fazer que as pessoas saiam das cidades e acabem indo para os campos, né, procurar refúgio lá com o senhor feudal, esses aspectos que nós já vimos bastante em sala de aula, certo? E aí, dado um período, essas invasões vão acabar e com isso as pessoas acabam tendo um pouco mais de segurança e assim aumenta o número de pessoas, tá? Além disso, com o aumento populacional, nós vamos ter um maior consumo. Então, mais gente, mais necessidade de alimentos, maior a necessidade de bens, né? De bens para a sobrevivência, elementos para a sobrevivência, tá? E com isso, então, aumenta o consumo das pessoas. Além disso, nós vamos esbarrar, então, num ponto importante, que é os excedentes populacionais expulsos dos feudos. Teve um determinado momento em que o número de pessoas nos feudos também cresceu muito, tá? E com isso, muitas pessoas acabam voltando para as cidades, ok? Então, se no primeiro momento elas saíram das cidades para viver nos feudos, agora elas voltam para as cidades. E com isso, cria-se um novo sistema de sobrevivência, né, que vai ser o comércio, tá? Começa então a ter as primeiras práticas comerciais nas cidades, justamente para as pessoas não passarem maiores dificuldades, tá? E com isso aumenta-se também a criminalidade, ou seja, você começa a ter problemas sociais ali, né? Então você aumenta o número de pessoas, você aumenta ali a capacidade de comércio, de venda de produtos e com isso vai ter sempre gente querendo se aproveitar, tá? E com isso aumenta a criminalidade. Esses elementos são interessantes porque eles vão vir até os nossos dias de hoje, tá, gente? Isso surge lá no período medieval e vem até os nossos dias, ok? Um outro ponto importante nesse contexto vai ser que, além disso, nós vamos ter o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, né? Como eu já falei para vocês, vai haver algumas invenções ali durante a Idade Média, né? Como moinho hidráulico, arado de ferro, etc., né? E isso vai também favorecer nesse crescimento populacional, porque assim facilita o trabalho, com isso as pessoas conseguem produzir num tempo um pouco mais rápido, tá? E com isso também as pessoas passam a buscar mais terras para cultivo, então aumenta o número de gente, aumenta o consumo, é necessário então haver mais terras para produzir os alimentos, beleza? Então, para a gente fazer aqui um contexto, né, contextualizar um pouco esses aspectos que eu falei para vocês, então esse crescimento populacional ele vai levar a vários conflitos ali durante a Idade Média e um deles vai ser o próprio contexto das cruzadas, tá? Então, para
a gente se situar aí? Primeiro, a questão é que esses fatores, né, eles impulsionam, então, é, é, toda essa evolução durante a Baixa Idade Média. Então, por partes, né, a gente tem o fim das invasões bárbaras, a tranquilidade, tá? E o fim da insegurança que até então havia por conta das invasões bárbaras e por isso que as pessoas estavam nos feudos. E agora a gente vai ter então mudanças econômicas e sociais, porque muitas pessoas que estavam nos feudos voltaram para as cidades. Bom, com isso, como a gente tem muita gente agora vivendo, né, mais nas cidades novamente, né, voltando para as cidades medievais, nós vamos ter o movimento cruzadista, tá? Então, as cruzadas, que vão ocorrer ali entre os séculos 11 e 13, tá? O que foram, então, as cruzadas? É um movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa, Jerusalém, em poder dos muçulmanos. Vamos lembrar aqui alguns pontos importantes. A Terra Santa, Jerusalém, é o local onde Jesus viveu, tá? E lembrando que a sociedade medieval era uma sociedade extremamente católica, cristã, tá? E então, durante muito tempo, os islâmicos, né, os muçulmanos, viviam ali no território, né, de Jerusalém, onde Jesus viveu. Não só eles, os hebreus também estavam por lá, tá? E Jerusalém então se tornou ali o lar de três religiões monoteístas, né? A religião cristã, a religião islâmica e a religião hebraica, tá? Mas os cristãos, né, europeus, queriam retomar então Jerusalém. Eles usavam essa, vamos dizer, entre aspas, desculpa religiosa, mas não era só por fatores religiosos. A gente vai perceber aí outros elementos, tá certo? Vamos lá. Para que houvesse esse elemento das cruzadas, né? O primeiro ponto seria a acomodação de excedentes populacionais. As cruzadas, elas também vão servir justamente para tirar um pouco de gente das cidades da Europa que já voltavam a ficar superlotadas, tá? Então era necessário que muitas pessoas acabassem indo para as guerras, para as cruzadas e que infelizmente porventura viessem a morrer nessas cruzadas para justamente dar um controle ali populacional, porque tá muita gente morando junto nas vilas medievais. Além disso, a nobreza queria buscar mais terras ainda, tá? Queria ter mais poder, mais prestígio e buscar mais terras, no caso, lá em Jerusalém, tá? Tomando territórios em Jerusalém durante as cruzadas. Além disso, a gente vai ter a busca de aventureiros, né? Pessoas que queriam enriquecer, né? Que não estavam nem preocupados com a questão religiosa de retomar Jerusalém e também não estavam nem aí para nada, só queriam lutar essas guerras para roubar, para enriquecer, tá? Havia aquele grupo mais religioso que acreditava na absolvição dos pecados ou a cura de enfermidades. A igreja dizia naquela época que se você fosse lutar nas cruzadas, os seus pecados, os seus erros estariam então perdoados, as suas doenças seriam curadas. Então a igreja também utilizava algumas táticas, né, para fazer o convencimento das pessoas a lutarem nessas cruzadas, ok? Havia um forte interesse comercial, principalmente dos mercadores italianos, por conta das possibilidades de comércio que surgiriam quando os europeus cristãos, né, tomassem Jerusalém, né, tomassem essa relação comercial que já havia já lá no Oriente, né? Então havia um interesse desses burgueses, desses comerciantes, ok? Foram 8 cruzadas, tá? Oficiais e 2 extraoficiais, ok? E essas cruzadas, gente, foram convocadas pela igreja na época, tá? O Papa ia lá e falava, olha, nós vamos agora nos reunir aí, o povo cristão, né? Os reis da Europa daquela época, os nobres, e vamos tomar Jerusalém. Só que, militarmente falando, ela foi um fracasso, tá? Houve muitas mortes e no final das contas não teve praticamente nem vencedores e nem perdedores, né? Aliás, nós tivemos sim bastante perdedores, né? Mas também não tivemos nem vitoriosos, tá? Foi vários
período longo de muitos conflitos mesmo. A primeira cruzada vai ser convocada em 1095 pelo Papa Urbano II, tá? Ele convoca então os cristãos a combater os infiéis muçulmanos, né? Infiéis, né? O que era infiéis, gente? Infiel é aquele que não acredita no cristianismo, né? Não acreditava nos dogmas, né? Ou seja, naquilo que a Igreja Católica falava naquela época, tá? O Concílio de Clermont, na França, é que vai definir então essas cruzadas, essas guerras, tá? E basicamente estavam pautados ali na peregrinação armada, na penitência e a cruz vermelha sobre a roupa, né? Então, os peregrinos que iriam até Jerusalém, eles deveriam ser protegidos, aqueles cristãos que queriam conhecer o local onde Jesus viveu, tá? Eles faziam esse ato, um ato de penitência, né? Pedindo perdão dos seus pecados, e aí eles criam as chamadas ordens de cavalaria. Elas vão ser muito famosas por conta dessa cruz nas roupas, tá? Vale lembrar que durante essa época das cruzadas havia uma relação muito forte entre a igreja e o Estado, ou seja, entre a igreja e os reis, né, os senhores feudais, tá certo? Então nós vamos ter ali uma forte relação de interesses, né, desses grupos, principalmente, como eu já falei para vocês, dos comerciantes, principalmente o pessoal de Gênova e Veneza, tá? Que vão financiar as cruzadas. Eles é que vão bancar, vamos dizer assim, tá? Financeiramente essas cruzadas. Ou seja, eles vão pagar para juntar ali um número de homens, né, soldados, para marcharem até Jerusalém e combaterem lá os islâmicos para retomar então Jerusalém, ok? E as ordens militares que eu falei para vocês, né? As ordens de cavalaria que vão ser criadas durante as cruzadas, elas vão ficar muito famosas. Nós vamos ter os cavaleiros templários, né? Que nós já certamente já ouvimos falar, vocês já devem ter ouvido falar. Os hospitalários e os teutônicos, tá? Os templários vão ser os mais famosos, que usavam essa cruz vermelha, então, sobre a roupa, né? A túnica deles com essa cruz vermelha. Eles é que vão, então, combater esses povos islâmicos, né? E usando ali o nome de Deus nesses combates, né? Dizendo que seria uma guerra justa, porque eles estavam combatendo os islâmicos que eram infiéis, né? Que não acreditavam em Jesus Cristo, e então, portanto, deveriam perder. Como consequência dessas cruzadas, o fator que acabou se tornando positivo para a Europa foi o sucesso comercial, porque o mar Mediterrâneo, tá? O mar Mediterrâneo, que tinha as principais rotas de comércio do Oriente com o Ocidente, ou seja, da Europa para o Oriente, tá? Para a região do Oriente, e esse mar era controlado pelos islâmicos, tá? Então pelos povos árabes que controlavam o comércio nessa região. Quando os cristãos, né, os europeus, vão até Jerusalém e começam a fazer guerra lá contra esses islâmicos, eles passam a dominar o mar Mediterrâneo. Então, economicamente, foi interessante, foi importante essa conquista do mar Mediterrâneo para que eles pudessem expandir cada vez mais as rotas comerciais. E prestem muita atenção nessa questão da expansão das rotas comerciais ali para o Oriente, porque isso vai inclusive levar ao fim da Idade Média, tá? Mas nós vamos chegar lá nas próximas aulas. Bom, dentre essas principais consequências que eu já falei para vocês, a gente vai ter então a reabertura do comércio no Mediterrâneo. Então os europeus lutando nas cruzadas, eles passam a dominar o comércio com o Oriente, que até então estava na mão dos islâmicos, tá? A dinamização das relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, eles vão facilitar essas relações comerciais, porque se antes estava na mão então dos islâmicos, agora está na mão dos europeus, então as coisas ficaram mais fáceis, né? Para os europeus cristãos, né? Então o comércio acabou ficando tudo nas mãos deles, tá? E também a questão do antissemitismo. E aí é um ponto bem delicado, porque nós vamos ter o contexto da guerra das cruzadas combatendo os islâmicos, que para os cristãos eram infiéis, porque não acreditavam em Jesus Cristo, e também o combate aos povos hebreus, aos judeus, tá? Porque lembrando que Jerusalém também tinha uma grande população judaica, hebraica, né? E os cristãos passam então a combater esses povos hebreus, tá?
dizendo que os hebreus também eram infiéis e também deveriam ser combatidos. E aí vem essa palavra antissemitismo, aquilo que é contra os judeus, contra os hebreus. Muito bem, galera. E basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Então, nós estamos tendo uma visão geral do que foi esse período da Baixa Idade Média. Nós ainda não acabamos, ainda tem muito assunto para a gente ver sobre Baixa Idade Média, tá? Mas nesse contexto do crescimento populacional e das cruzadas, a ideia é basicamente essa. Agora é hora da gente fazer então a nossa revisão. Eu peço para que vocês deem uma olhada no material de vocês, tá? Quem ainda não está com material físico, ou seja, a apostila 2, né, o livro em mãos, pode olhar o material virtual que está disponível aí no nosso sistema plural, ok? Dúvidas, colocações, alguma coisa que vocês queiram estar perguntando, eu vou estar disponível então na nossa aula online, beleza? Nós vamos fazer então a nossa live agora a partir das 11h02, tá? E nós vamos então tratar aí tanto da aula 14 como da aula 15, que está relacionada a esse assunto aí do crescimento populacional durante a Baixa Idade Média, assim como as cruzadas, tá certo? Eu fico por aqui, agradeço novamente aí a participação, a paciência de vocês, tá? Estarei à disposição aqui. Lembre-se sempre que a história não para, o tempo não para e nós estaremos sempre aqui então para continuarmos a ver a nossa matéria de história, beleza? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e tchau, tchau.